Saudações Croton. Boa noite, minhas alunas de aprendizagem da língua portuguesa. Essa é a segunda aula que eu posto. E, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem o recado no grupo que eu estou postando, no grupo do WhatsApp, para a gente ir entrando em contato, tá bom? Vejam se vocês conseguem acessar essas aulas no AVA, tá bom? Daí elas dão como aula dada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu retorno alguns conteúdos, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós entramos agora na unidade 2, estamos com o nosso cronograma apertado, então vocês têm algumas atividades da unidade 1, tá, para fazer no AVA. Unidade 2, ensino da compreensão textual, escuta, leitura e literatura infantil. Essa é a unidade 2. Na unidade, a abordagem só será sobre o ensino da compreensão textual, escuta, leitura e literatura infantil. Assim, inicialmente, apresentaremos os aspectos envolvidos no processo de compreensão de textos escritos, para posteriormente tratarmos dos aspectos envolvidos no processo de compreensão de textos orais. Também apresentaremos os aspectos envolvidos na formação do leitor literário. Do ponto de vista das competências previstas para a unidade, o esperado é que você assimile os processos envolvidos na compreensão de textos escritos e orais e na formação do leitor literário. Então, quando você se envolve com uma criança no processo de alfabetização, você tem que fazer com que essa criança sinta curiosidade, vontade, prazer na leitura. A leitura é um prazer. Não só um prazer, mas ela tem que perceber que é um prazer que vai lhe trazer desafios. Nem toda leitura, nem todo texto, ela vai conseguir de primeira compreender. Então, ela tem que ter essa noção. Já para os objetivos específicos dessa disciplina, o esperado é que você conheça as diferentes capacidades de leitura e os procedimentos para o ensino, além dos aspectos que compõem a escuta de textos e os procedimentos do ensino dessa escuta pelo aluno. Também é esperado que você compreenda o papel da literatura infantil na ampliação de conhecimento de mundo, dos indivíduos e as consequências resultantes da escolarização da leitura literária, além de instrumentalizar-se para elaborar planejamentos de sequências didáticas envolvendo o ensino da escuta e da leitura para os anos iniciais no ensino fundamental. Os dados das avaliações oficiais voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental têm trazido evidências de que o desempenho dos alunos brasileiros em leitura continua aquém do esperado. Então, para que saibamos como contribuir com o aprimoramento da compreensão leitora dos nossos alunos, nesta web-aula iremos saber quais são as diferentes capacidades de leitura e refletir quanto aos procedimentos para o seu ensino. Esses slides estão todos pautados no livro didático, tá? Aqui eu estou usando um pouco a webline como parâmetro, tá bom? Com um certo limite. Então, vamos lá. Como o brasileiro, dentro das estatísticas feitas pelo Ministério da Educação e Cultura, pelos órgãos direcionados para o estudo da leitura, da interpretação, da compreensão do aluno na língua portuguesa, nós também temos grandes órgãos internacionais, como o PISA, por exemplo, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, esse exame ele é internacional de educação. O último feito foi em 2018. O Brasil ficou em 413º lugar em leitura. Então, ele ficou atrás de algumas províncias chinesas, de Singapura, da Estônia, do Canadá, Finlândia, Estados Unidos, Chile, Uruguai. Uruguai é um país extremamente que tem muitos problemas sociais. A Argentina, que passou nessa época de 2018, estava passando por uma grande depressão econômica.
Filipinas, ele conseguiu ultrapassar Filipinas. Agora, o Brasil, em questão de educação, em questão da língua materna, infelizmente, tá ruim, porque os profissionais que também estão alfabetizando, que estão ensinando a língua portuguesa, são profissionais que eles também não querem estudar, não querem se aprimorar, não querem se especializar. É isso que está acontecendo. Capacidades de leitura. Conforme Roxane Rojo, para ser letrado na vida, ou seja, para participar das diversas práticas sociais de linguagem, o indivíduo deve interpretar os textos não de forma literal. Não é leitura, não é ler, não é formar as sílabas. Eu tenho que entender o que eu estou lendo, mas colocando-os em relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade social. Uma vez que as práticas de leitura na sociedade são diversas e estão atreladas a um contexto, para se compreender o que se lê no âmbito dessas práticas, exigem-se capacidades leitoras também diversas. Por exemplo, quem gosta de poesia, Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, a poesia dele, os poemas dele, ele vai buscar muito nos poemas de Baudelaire, um poeta francês do século retrasado. Então, quando você lê o Baudelaire e depois você lê a poesia do Baudelaire e depois você começa a ler a poesia do Carlos Drummond de Andrade, você começa a perceber intertextualidade entre as duas. Ou seja, você consegue entender o que o Carlos Drummond de Andrade quis falar com aqueles versos, com aquelas estrofes, com aquele título daqueles poemas dele. Então, tudo tudo se interrelaciona. Então, a criança não é diferente. Então, a criança, quando ela começa desde pequena com algumas práticas de leitura, a leitura vai ficando cada vez mais fácil para ela. Aqui, por exemplo, Romeu e Dalila, é uma charge. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte? Pensei que fosse conjuntivite. Então, aqui nós vemos o vocabulário. Quer dizer, claro que é uma charge, é uma ironia, é um diálogo engraçado. Mas aqui a gente pode ver vocabulário. Sabe-se que o domínio da leitura é fundamental para se agir com autonomia nas sociedades letradas. E quando não há esse domínio, as pessoas ficam em desvantagem. Desculpa, pessoal. E quando não há esse domínio, as pessoas ficam em desvantagem profunda perante as que dominam. Isso é muito claro. Muito claro. Aqui tem um vídeo sobre leitura em multimodalidade, em que ele vai explicar o que é modalidade semiótica. Então, nós vamos ver isso no próximo slide. E multimodalidade é o conjunto de recursos criados social e culturalmente para produzir significados. Exemplos: a escrita, a imagem, o som, a fala, os gestos, o olhar, a postura corporal, entre outros. Então, o letramento ele não está só circunscrito com um texto. O letramento ele é tudo. Ele é o olhar que a criança, mesmo o adulto, tem pelo mundo, o olhar que ele vê o mundo, os subentendidos que ele consegue perceber. Então, esse pequeno vídeo está muito interessante, está bem didático, vale a pena, tá bom? Vale a pena ver. O que é semiótica? É o estudo dos signos. Mas o que é um signo? Signo é uma representação de uma determinada coisa. Então, vamos lá. Isso aqui fala, não é um cachimbo, essa imagem. É um desenho de um cachimbo. Está representando um cachimbo. Então, quando eu olho para aquilo, eu vejo que é uma representação de um cachimbo. É isso que eu vejo. Eu não estou diante do cachimbo, eu estou diante de uma imagem de um cachimbo.
Então, nós temos várias classificações da questão dos signos dentro da semiótica. Ícone, signo que se assemelha a um produto de alguma maneira. Exemplo, Mustang e um cavalo. Nós sabemos que o carro Mustang, ele tem um logotipo que é um cavalo. Não só isso, Mustang é uma raça de um cavalo. Então, a gente faz aquela relação, interrelaciona o cavalo, né? Os motores dos carros têm tantos cavalos, e aí a gente também faz aquela relação do Mustang, que é um carro, e de um cavalo. Índice. Signo está ligado ao produto porque compartilham alguma propriedade. Exemplo, frescor de produtos de limpeza e eucalipto. Então, quando a gente consegue fazer essa relação, ele está ligado ao produto, porque compartilha alguma propriedade. Por exemplo, quando a gente pensa numa palha de aço, a gente sabe, a gente faz uma relação que aquele produto, ele realmente limpa sujeiras muito fortes. E o símbolo, signo que se relaciona com o produto por meio de associações convencionais ou consensuais. Então, o leão, ele é o símbolo da coragem, da força. É o rei dos animais, né? Então, nós já temos isso na nossa concepção. O leão é o rei dos animais. Logo, ele é a coragem, ele é a força. O cachorro, ele é fiel. Tá? O cachorro é fiel. Nós já temos essa relação, essa associação dentro de nós. Este pequeno vídeo explica o que é semiótica de uma forma também extremamente didática. Aos pouquinhos, ele vai explicando qual é a importância da semiótica, qual é a importância de você saber esse processo para você poder entender o outro processo, que é o processo do ensino. Rojo chama atenção para a dificuldade da escola ensinar os seus alunos a lerem. Conforme a autora, embora grande parcela da população brasileira frequente a escola, esta não promove a formação de leitores e produtores de textos proficientes e eficazes. Tal dificuldade, segue Rojo, está relacionada ao fato de que as situações didáticas de leitura contribuem para desenvolver somente uma pequena parcela das capacidades envolvidas nas práticas letradas no âmbito da sociedade. As situações didáticas promovem apenas o desenvolvimento das capacidades. Ainda conforme a autora Rojo, para ser letrado na vida, ou seja, para participar das diversas práticas sociais de linguagem, o indivíduo deve interpretar os textos não de forma literal, eu já li isso aí há pouco, mas colocando-os em relação com outros textos e discursos de maneira situada na realidade social. Uma vez que as práticas de leitura na sociedade são diversas e estão atreladas a um contexto, para se compreender o que se lê no âmbito dessas práticas, exigem-se capacidades leitoras também diversas. Vários gêneros. Quando a gente fala diversas, eu conheço crianças que falam assim: eu só leio história em quadrinhos do Maurício de Souza. Só. Então, ela deve ser uma excelente leitora dos quadrinhos, do Cascão, do Cebolinha, da Mônica. Mas se eu entregar para ela um outro livro, um outro apelo, uma outra exigência, ela talvez não consiga ler. Talvez ela não consiga entender. Porque ela simplesmente se especializou num único formato, que são as histórias em quadrinhos da Mônica. E quando a gente fala em história em quadrinhos, nós temos várias modalidades. A história em quadrinhos europeias, elas são muito limpas, muito cleans, tem poucas coisas nos quadrinhos. As histórias em quadrinhos americanas, que são os Marvel, aqueles super-heróis, são quadrinhos muito sujos. A gente fala sujo, que são quadrinhos com muita informação, assim como os mangás. Então,
quando a gente chega para uma criança e consegue levar para ela informações do mundo das histórias em quadrinhos, ela começa a perceber que existem outras formas de leitura, existem outras formas de visão do mundo, mesmo que seja por meio das histórias em quadrinhos. Conforme Rojo, com o desenvolvimento de pesquisas e teorias sobre leitura, tem-se atualmente um conjunto de conhecimentos sobre as diversas capacidades de leitura. Até a segunda metade do século passado, aprender a ler encontrava-se altamente equacionado à alfabetização. As capacidades leitoras exigidas até então eram apenas as de decodificação. Vamos lá ver. As palavras que escolhemos para falar, para escrever, são parte de nosso vocabulário e carregam nossas impressões, nossos pontos de vista e nosso arcabouço cultural, ou seja, nosso repertório de vida, nosso universo. Os textos e os discursos não são totalmente abertos, neutros e imparciais, porque além de carregar parte de nós, carregam ainda as relações de poder existentes nas culturas. Então, aqui, por exemplo, no caso de informação, eu tenho uma mensagem, eu tenho o emissor é aquele que fala a mensagem, e essa mensagem ela é formada uma codificação. E quando eu falo essa mensagem, eu tenho o meu receptor. Esse meu receptor, ele decodifica o que eu falo. Se eu chegar e falar assim, boa noite, alunas, agora eu vou fazer a chamada. Vocês vão decodificar a minha mensagem. Então, vocês já sabem que a partir daquele momento, eu vou começar a fazer chamada. A chamada, ela é como se fosse uma avaliação, porque pela chamada, nós até podemos perder o semestre. Então, o emissor, ele fala, ou ele escreve, ou ele desenha, ou ele pula, e aquele que está perto de mim, que vai ser o receptor, ele vai decodificar o que eu estou falando. Porque quando o bebê é pequenininho, que ele não fala, a mãe sabe quando ele está com sede, a mãe consegue decodificar quando ele está com dorzinha de barriga, a mãe consegue decodificar se ele está com febre, se ele está com fome, e ele não fala. Então, quando a gente fala que nós decodificamos uma mensagem, ela não é só um texto lido, tá? Aí o emissor codifica, o canal possibilita a transmissão e o receptor decodifica. Se eu escrever agora aqui para vocês, caras alunas, vamos estudar. Vocês vão decodificar. C com A, K, R com A, Ra, caras, A. Então vocês vão ler. E não adianta só ler. Vocês têm que entender o que eu estou dizendo, o que está por trás de caras alunas, vamos estudar. Então é isso que, infelizmente, nos bancos escolares, nós ensinamos, nós alfabetizamos, ensinamos a ler, ensinamos a escrever, mas não ensinamos eles a verem o mundo, a tocarem o mundo, a usarem o conhecimento que eles têm de mundo, que eles têm o mundo deles, para conseguir decodificar os textos. Reflita. De fato, ainda é muito comum nas salas de aula das escolas brasileiras o ensino da compreensão leitora basear-se na localização e na cópia de informações. Por que será que isso ainda acontece? Considerando que há mais de 2 décadas as orientações oficiais apontam para o ensino da leitura como prática social, o que vem a ser isso? Gêneros. O ensino da leitura a partir de gêneros. Quem foi que fez o estudo, a pesquisa? Que nós temos que aprender a ler e a escrever dentro das nossas práticas sociais. Se dentro da minha prática social, dentro do meu mundo, todos se comunicam por meio de aqueles aparelhinhos walkie-talkie, tá? Aqueles aparelhinhos que são de som, eu tenho que aprender vários tipos de texto que eu possa me basear nesse tipo de comunicação. Então,
orientações oficiais apontam para o ensino da leitura como prática social, é porque o professor ele está mal formado em relação a isso. Ele está mal formado. E muitas vezes não é porque ele não quis se formar. Quem o formou também está mal formado. Rojo afirma que o conhecimento atualmente disponível sobre diversos tipos de letramento e sobre as diversas práticas de leitura exige que a escola incorpore à sua proposta pedagógica o ensino das diversas capacidades de leitura, que, combinadas entre si, permitem aos alunos compreender o que leem e, consequentemente, ter sucesso em seu progresso como leitor. Hoje, atualmente, a gente consegue ver muitas escolas com a questão da prática de leitura muito enraizada. E isso é muito bom. Então, hoje realmente um pouco diferente. Apesar que no texto fala que muitas escolas estão com os métodos antigos, outras já começam a trazer para os alunos vários gêneros, como aqui na imagem, um jornal, um piquenique de leitura, são vários livros, a gente vê que as crianças estão extremamente tranquilas e se elas não gostam daquela leitura, elas vão ali e trocam o livro. A seguir no slide 14, serão apresentadas as capacidades de leitura sistematizadas por Rojo, resultantes das pesquisas e estudos sobre o ato de ler, as quais podem ser abordadas no âmbito das modalidades organizativas, como, por exemplo, em atividades permanentes, projetos ou sequências didáticas planejadas para esse fim. Aqui está dentro do livro didático, esse quadro está na página 65, tá? Eu uso muito, eu me baseio muito no livro didático e também trago outras informações, porque eu não posso sair muito do conteúdo, senão a gente não dá conta. Então, esse quadro, ele fala da ativação do conhecimento de mundo, antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos, checagem de hipóteses, localização, cópia de informações, comparação de informações, generalização. Isso aqui realmente o letramento, é as estratégias de leitura. A criança, ela não pode só ler, juntar sílabas. Então, não é fácil. Não é fácil você decodificar um texto. Vai tempo, vão anos. A professora tem que ter uma formação muito eficiente para isso. Porque senão ela vai desestimular os alunos. Se ela não for extremamente pontual naquele trabalho, naquele plano de aula, ela vai acabar desestimulando os alunos. Então, ativação do conhecimento de mundo. Trata-se de um momento em que o leitor lança mão de conhecimentos já construídos para atribuir sentido ao texto, previamente ou no transcorrer da leitura. Chega de estereótipos. Se eu vou ler um texto de um autor africano, eu não só vou ler miséria, pobreza, falta de água. Eu vou ler um texto de um escritor africano que vai me trazer cultura. Então, chega de estereótipos. São os objetivos, antecipação ou predição. São os objetivos da leitura o gênero, o portador, as ilustrações, a forma como o texto é distribuído na página, o autor, a editora, etc., que permitem ao leitor levantar hipóteses antes da leitura sobre o que será tratado no texto e sobre o que está ainda por vir. A questão das ilustrações, até pouco tempo, elas não se ligavam. Agora, as ilustrações elas fazem parte do texto e elas têm que ser muito coerentes. A criança exige que a ilustração seja coerente com o texto. À medida que lê o texto, checagem de hipóteses. O leitor vai checando se as hipóteses levantadas inicialmente sobre a leitura se confirmaram ou não. Em caso negativo, pode-se retomar trechos do texto para entendê-lo, ou seguir a leitura buscando novas hipóteses, checando-as, visando a compreensão do que está sendo lido. Às vezes acontece quando você começa a ler um livro e você sabe como aquele parágrafo vai acabar. E aí
mas é muito surpreendente quando o escritor te surpreende, tá? Então você pode até tentar levantar hipóteses, mas você vai ter surpresas. E às vezes quando a gente chega no final e não consegue entender, a gente tem que retomar um pouco a leitura para conseguir pegar o fio da meada. Localização, cópia de informações. Capacidade de leitura ou estratégia adequada para a leitura de textos informativos, ocasião em que o leitor procura encontrar as informações relevantes do texto, sublinhando ou copiando para uso futuro. Conforme Rojo, trata-se de uma estratégia básica de muitas práticas de leitura, exceto as de leitura para fruição e entretenimento. Quando a gente fala textos informativos, nós estamos falando dos textos dos livros didáticos. Tanto é que o professor muitas vezes fala, vamos sublinhar, pega um marca-texto e faz um círculo nessa palavra. Porque aí é um texto informativo, é um texto extremamente teórico. É diferente dele tentar entender a molécula. Ele vai entender o que o texto está passando. Comparação de informações. Para a construção do sentido do que se está lendo, o leitor, ao longo da leitura, também compara informações presentes no texto com outras de outros textos e de seu conhecimento de mundo. Saber comparar informações é central para a elaboração de resumos, resenhas e síntese. Comparar informações tem a ver com repertório e conhecimento de mundo. Como é que eu vou comparar se eu não tenho conhecimento? Eu não posso comparar. Como é que eu vou comparar? Eu estou num calor de 40 graus e eu vou comparar esse meu calor de 40 graus a um inverno de menos 10 graus. Isso eu nunca usei. Eu nunca estive no inverno de menos 10 graus. Generalização. O leitor não é capaz de guardar em sua memória todo o conteúdo de um texto que leu, mas é capaz de generalizar as informações por meio de sínteses, que realiza sobre enumerações, redundâncias, repetições, exemplos, explicações. Aquele texto que fez sentido para você, você vai lembrar de algumas partes dele. Se o texto não fez nenhum sentido para você, você nunca vai lembrar dele. É como filme, sabe? É como uma música. Ao se planejar uma aula de leitura, o professor deve, de antemão, refletir sobre o que o aluno já sabe a respeito do texto a ser lido e quais procedimentos adotar para que ele construa um conjunto de conhecimentos importantes para a compreensão. Delaney Cafiero atua em pesquisas sobre ensino de leitura e produção de textos, alfabetização e letramento, livros didáticos, formação de professores. Ela é uma professora universitária, também dá palestras, é uma excelente pesquisadora. Então, aqui é um livro dela, que é um livro que fala-se Leitura como Processo. Então, é um livro muito interessante para quem vai atuar na alfabetização, nos anos iniciais das crianças. É muito interessante esse livro. Finalmente, para a autora, que é a Deliane, em uma aula de leitura não cabem improvisos. A eficiência da mediação de leitura está atrelada ao conhecimento por parte do professor do texto a ser trabalhado e dos saberes de seus alunos ante a leitura a ser apresentada. Entre os procedimentos didáticos que o professor pode utilizar, visando a formação leitura dos alunos, destaca-se aqui a leitura colaborativa, ocasião em que o docente, ao ler o texto com a classe, provoca situações para que o grupo faça uso das capacidades de compreensão e das capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, conforme mencionado anteriormente. A questão da leitura colaborativa, as crianças gostam muito. Elas participam, às vezes elas acabam corrigindo um colega na questão da leitura, da entoação, da voz. Então, é muito válido na leitura colaborativa. BNCC. Caras alunas, toda aula agora eu vou falar alguma coisa da Base Nacional Curricular Comum, tá? Toda aula. Vocês vão fazer ENAD, não sei se ainda está previsto para novembro. Esse ano as coisas estão um pouco atípicas, né? Mas o BNCC, não só no ENAD, em todo, ele começou a vigorar esse ano, 2020.
todos os concursos vão ser avalanches. E nós vamos aprender, nós vamos conseguir identificar essas habilidades, esses símbolos que eles colocam em cada habilidade, baseado nas competências. Então, vamos lá. Ao tratar dos conteúdos de língua portuguesa para o primeiro e segundo ano de ensino fundamental, conteúdos nós temos até o 9º ano, tá? Apresenta como práticas de linguagem a leitura, escuta compartilhada e autônoma, tendo como objeto de conhecimento a compreensão e a leitura. As seguintes habilidades referem-se a esta prática. EF 15, LP 16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, que a gente também chama de terror, crônicas, contos. EF 12, LP 04. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou com já certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos. Olha que interessante. Muitas escolas, muitos colégios, quando eles pedem para o professor, norma do colégio, o professor fazer um plano de aula, ele muitas vezes tem que colocar as habilidades. Então, se ele vai trabalhar um texto do jornal do dia, tá? Jornal do dia da cidade. Ele tem que colocar ali no plano de aula quais são os objetivos que ele quer chegar. Quais são as habilidades que a criança precisa ter para chegar a esses objetivos. E muitas escolas exigem que o professor tenha as listas das habilidades, e agora muito mais, por causa do BNCC, para você colocar no seu plano de aula, na sua prática didática, tá? Na sua sequência didática. Então, aqui, constata-se que tais habilidades têm como finalidade a leitura e a compreensão de diversos gêneros. Também se nota que essa atividade pode ser feita em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto, do texto e relacionando a forma de organização com a sua finalidade. Repare que na BNCC, cada habilidade é identificada por um código alfanumérico, que está entre parênteses. Para compreendê-los, observe a composição apresentada na figura 1.1 do livro didático, tá bom? E, primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. EF. 6. O primeiro par de números indica o ano, 1 a 9, a que se refere a habilidade, ou, no caso de língua portuguesa, arte e educação física, o bloco de anos. Como segue? Língua portuguesa e arte. 15, primeiro ao quinto. 69, do sexto ao nono. Então, se eu tenho aqui 69 do sexto ao nono, língua portuguesa e educação física. 12, primeiro e segundos anos. 35, terceiro aos quintos anos. 67, que é o caso que está aqui, sexto e sétimo anos. 89, oitavo e nono anos. Olha que interessante. E agora vem, de novo, ensino fundamental, língua portuguesa, do sexto e sétimo ano. De novo, e ensino fundamental, outra vez. O que é o segundo par de letras indica o componente curricular, tá? O componente curricular. Esse EF é educação física, tá bom? Esse EF é educação física, que está dentro da língua portuguesa e educação física. O 01, o último par de números, indica a posição de habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Então, é claro que num simples slide vocês não vão aprender isso. Então, mais para frente, eu vou levar para a sala de aula e nós vamos ver minuciosamente como nós conseguimos, a partir de um texto, formular uma sequência didática a partir dessas habilidades do BNCC. Imprescindível, aliás. Como orientar o aluno que demonstra não compreender o que está lendo? Para Solé, Isabel Solé, minha xará, o professor deve ensinar o aluno a inferir
a fazer conjecturas, a se arriscar e a buscar verificação para suas hipóteses, e a reler o trecho não compreendido. No caso de uma palavra desconhecida, por exemplo, o professor deve analisar junto com o aluno o contexto em que a palavra aparece e mostrar formas de se proceder antes de procurá-la no dicionário. Considerando que o objetivo é que os alunos ganhem autonomia leitora, o professor deve ser a referência para que eles se tornem leitores ativos. Por isso, as situações de leitura devem ser planejadas, buscando o desenvolvimento das capacidades de leitura. Sempre dentro do contexto, o professor não vai ler para o aluno, o professor é mediador. O professor vai orientar o aluno. Fluência leitura. Para finalizar, é preciso ressaltar que a leitura, como prática social, também envolve a fluência leitora. Portanto, ler para praticar a leitura em voz alta ajuda nessa fluência. Porém, é preciso preparação prévia, o que envolve ensaio, leitura e releitura, visando não só cuidar da pronúncia, como dar mais ênfase a determinados trechos e escolher o ritmo da leitura. É primordial que o professor ou um leitor fluente atue como modelo, lendo em voz alta. Para o aluno, pois, ao ler em voz alta, evidenciam-se para o ouvinte os elementos prosódicos e os sinais de pontuação necessários à compreensão leitora. Leitura colaborativa, está aqui a professora, ela tá lendo, e a questão da colaboração, cada aluno vai poder ler o texto ou comentar a cada parágrafo que ela for dando pausa. Aqui está uma criança lendo, parece que é uma revista, com bastante interesse. Multiletramentos, entrevista com Rojane Roxo. O que são multiletramentos? Vale o vídeo, vale vocês conseguirem ver, começarem a perceber que vocês são praticamente, pelo menos vocês que já estão nos últimos semestres, estão caminhando para os últimos semestres, já estão começando a fazer o TCC, começar a sentir vontade, curiosidade, paixão pelo caminho da educação. Que a pedagogia é o grande caminho da educação. A educação, daqui para frente, ela vai ser o grande estanque, vai ser o grande alicerce de tudo. Nós estamos passando por um momento difícil. Então, nós estamos fazendo várias formas de levar a educação através desses suportes digitais, mas nós não estamos parando a educação. E nós não vamos parar a educação. Então, minhas caras alunas, com muito carinho, com muita dedicação, unidas contra realmente a força do vírus, cada um fazendo sua parte. Muito obrigada, sejam perseverantes, tenham objetivos na vida, tenham metas que nós vamos conseguir e já vamos ultrapassar tudo isso. Muito obrigada.